Neste vídeo, trataremos mais dois exemplos de aplicação das equações gerais de conservação global de massa e de conservação de quantidade de movimento, sendo um caso para coordenadas cilíndricas e o outro para coordenadas esféricas. Um ponto que gostaria de destacar é que todo problema pode ser resolvido utilizando a versão das equações de conservação em coordenadas cartesianas. A razão de utilizarmos outros tipos de coordenadas em determinados exemplos é a facilidade que esses novos tipos de coordenadas podem trazer do ponto de vista matemático. Então, o primeiro exemplo que trataremos seria o exemplo de um dispositivo que é muito utilizado na medição de viscosidade de líquidos. Aqui nessas duas figuras nós temos uma representação esquemática desse tipo de equipamento. Nesse caso, o que temos é um cadinho, e no interior deste cadinho é introduzido um bastão. Esse bastão ele sofre um movimento de rotação com uma velocidade pré-estabelecida, e dentro desse cadinho é introduzido um líquido para o qual se deseja medir a viscosidade. Então, os dados aqui que são necessários são a dimensão do bastão. Aqui, no caso, essa dimensão foi especificada como sendo KR, onde K vai ser um número entre 0 e 1, representando a fração que esse bastão tem, o que o raio desse bastão tem, em relação ao raio do cadinho, que é R maiúsculo. E H, que é a altura da camada de fluido, que foi utilizado, no caso, esse dispositivo é utilizado para medição de viscosidade de líquidos. Aqui eu coloquei o sistema de eixos, que vai ser utilizado para resolver o problema. Aqui a direção radial, a direção Z, a velocidade angular do bastão. E aqui uma visão superior desse aparato. Então temos o bastão interno, girando com uma velocidade angular ômega-i, e aqui um esboço esquemático do que seriam os valores de viscosidade esperados, de velocidade esperados. Na realidade, o objetivo do tratamento nosso vai ser o de definir ou de determinar uma relação matemática entre o torque necessário para girar o bastão. O que esse aparelho faz é exatamente medir esse torque, e a partir desse torque nós vamos buscar relacionar esse valor do torque com a viscosidade do líquido. Para isso nós temos que desenvolver uma série de etapas. A primeira delas é lembrar que o torque é o produto da força que deve ser exercida sobre a superfície do bastão, multiplicado pelo braço de alavanca. O braço de alavanca, aqui nesse caso, para girar o bastão, é o raio KR. Então, para determinarmos essa força, nós precisamos de saber qual que é a força de atrito que existe entre o fluido e o bastão. Para isso, nós vamos determinar inicialmente a tensão de cisalhamento entre o líquido e o bastão e a superfície do bastão. Conhecendo essa tensão de cisalhamento, nós multiplicaremos pelo valor da área de contato do fluido com a superfície do bastão e teremos a força. Logicamente, para determinarmos essa tensão de cisalhamento, considerando que estamos medindo a viscosidade de um fluido newtoniano, nós precisaremos de determinar os gradientes de velocidade para relacionarmos com a tensão de cisalhamento, e para determinarmos os gradientes, nós precisamos de determinar o perfil de velocidades. Então, a sequência que utilizaremos no desenvolvimento da determinação dessa relação consistirá em 4 etapas. A primeira, determinar o perfil de velocidades do fluido na região entre o bastão e a parede do cadinho. A partir do perfil de velocidade, determinar a tensão de cisalhamento na interface bastão-fluido, determinar a força de atrito entre o bastão e o fluido e, finalmente, o torque necessário para girar o bastão. O que nós vamos constatar no final é que há uma relação entre esse torque e a viscosidade do fluido. No tratamento matemático, nós vamos desconsiderar essa área aqui da base do bastão, assumindo que ela é relativamente pequena comparada com a área lateral que está em contato com o fluido. E outro ponto importante é que no aparato experimental o bastão não toca o fundo do cadinho. O contato dele aqui dentro é simplesmente com o líquido que foi colocado e cuja viscosidade nós desejamos medir. Então, as etapas que foram listadas, elas vão ser desenvolvidas a seguir, considerando que estamos tratando com o fluido newtoniano. Como esse aparelho ele é normalmente introduzido num sistema onde se controla a temperatura,
Então, nós temos um sistema exotérmico. Para um sistema exotérmico, e se tratando de um líquido, nós podemos considerar densidade e viscosidade constantes. E como a medida do torque é feita enquanto se alcança condições estacionárias, o aparelho fica medindo continuamente esse torque e nos informa um instante em que esse torque deixa de variar com o tempo. Então, nós podemos listar aqui as considerações como sendo de estado estacionário, fluido newtoniano, com densidade e viscosidade constantes, e esse aparelho também ele é operado em condições em que predomina regime laminar. Então, de posse dessa série de considerações, nós introduziremos a simplificação nas equações gerais de conservação para aí determinarmos os perfis de velocidade e todos os desenvolvimentos que são necessários para cumprir o objetivo proposto. O primeiro passo a ser seguido é utilizar a equação do balanço global de massa, a equação da continuidade, lembrando que nós vamos aplicar essa equação à camada de líquido que está entre o bastão e a parede do cadinho. Então, tem aqui a versão da equação em coordenadas cilíndricas, com a hipótese de fluido com densidade constante de estado estacionário, nós podemos cancelar a parcela de dρ/dt. Se examinarmos o sentido ou a direção da velocidade, nós vamos constatar que nesse aparato nós temos velocidade apenas na direção angular, então não há velocidade em R e nem velocidade em Z. Então, com essas duas considerações, nós podemos cancelar essa segunda parcela e a quarta também. E aí vai restar apenas essa relação, como ρ é constante, ele pode passar para fora da derivada, e a conclusão que chegaremos da equação da continuidade é que dvθ dθ é igual a zero, uma vez que para o domínio nosso de interesse, 1 sobre R nunca será zero. Então, quem vai ter que zerar para satisfazer essa equação é a derivada de vθ em relação a θ. A outra equação que temos que utilizar é a equação de balanço de quantidade de movimento na direção do movimento macroscópico, que nesse caso é a direção θ. A equação expressa para coordenadas cilíndricas é apresentada aqui. Então, através das considerações, nós podemos, então, simplificar esses termos. Já sabemos que não há VR, que não há VZ, estamos lidando com estado estacionário, o sistema está aberto para a atmosfera e não tem nenhuma diferença de pressão ao longo da direção θ para causar o movimento. Considerando que o cadinho e o bastão estão colocados numa posição vertical, a componente θ da gravidade também vai ser nula. Então, com essa sequência de simplificações, nós podemos retirar uma série desses termos que estão presentes aqui. Então, a consideração de estado estacionário elimina esse primeiro termo. A não existência de velocidades ao longo da direção R vai nos permitir eliminar esses três termos. A não existência de velocidade ao longo da direção Z nos permite eliminar este termo. Não existência de forças, gradiente de pressão ao longo de θ e da componente da gravidade ao longo da direção θ serem nulas, também nos permite cancelar essa parcela da gravidade. A equação da continuidade vai nos permitir retirar esses dois termos, uma vez que a equação da continuidade nos informou que dvθ dθ é zero. Então, sobreviveram esses dois termos, esse aqui associado ao gradiente de vθ ao longo da direção R, e esse aqui de vθ ao longo da direção Z. Esse termo aqui ele existe porque sabemos que no contato do líquido com o fundo do cadinho, a velocidade é zero, e lá no topo nós temos uma interface do líquido com um gás estagnado. Numa primeira abordagem, nós vamos assumir que essa parcela, que essa contribuição aqui é pequena, assumindo que o cadinho é suficientemente elevado para que esse gradiente de vθ ao longo da direção Z seja bem menos significativo que o gradiente de vθ ao longo da direção R. Então, com essa simplificação, vai restar apenas esse termo relativo ao transporte por difusão ao longo da direção R. Aqui tem um sumário das equações que nós obtivemos, aqui a equação da continuidade, aqui a equação do movimento na direção θ. Eu já considerei que a viscosidade sendo constante e sendo diferente de zero, quem vai ter que ser zero naquela parcela do balanço de quantidade de movimento na direção θ é essa parcela aqui. E aí, novamente, utilizando a técnica de separação de variáveis, nós podemos ir integrando essa equação para buscar
determinar a variação de Vθ ao longo da direção R. Então, primeira etapa, separação de variáveis, é passar dr aqui para o lado direito. Então, através dessa primeira integração, nós podemos integrar esse lado esquerdo, integrar o lado direito. Essa integração é feita de forma indefinida. Então, vamos obter do lado direito 1 sobre R d de dr de R Vθ e acrescentando uma constante de integração C1. Podemos novamente fazer a separação de variáveis, passando R dr para o lado direito, integrando mais uma vez. A gente consegue uma expressão matemática para descrever a velocidade ao longo da direção θ. O resultado, então, é esse: R Vθ igual a C1 sobre R ao quadrado sobre 2, ou C1 vezes R ao quadrado sobre 2, mais C2. Podemos, então, dividir os dois lados por R e obtermos, finalmente, uma expressão matemática para descrever a variação de Vθ com R. Observem que o resultado é uma função com duas parcelas, uma variando linearmente com R e outra variando com o inverso de R. Os valores de C1 e C2 podem ser determinados através das condições de contorno, que nesse caso vão ser condições de não escorregamento, aplicada à superfície do bastão e aplicada à superfície do cadinho. Então, o perfil de velocidades que foi obtido no slide anterior, Vθ igual a C1 vezes R sobre 2 mais C2 sobre R, e as duas condições de contorno são baseadas no mesmo princípio físico, condição de não escorregamento. Na superfície, então, do bastão, representada pela coordenada R igual a KR maiúsculo, velocidade é igual a ômega KR. Lembro aqui que ômega é velocidade angular. Para transformar isso em velocidade linear, em deslocamento, em comprimento por tempo, nós temos que multiplicar pelo raio do bastão. Então, a velocidade Vθ equivale a ômega-i vezes o raio do bastão, que é KR. Segunda condição de contorno é que no contato do fluido com a parede do cadinho, que está parado, R igual a R maiúsculo, que é o raio do cadinho, Vθ é igual a zero. Aqui nós estamos assumindo que a velocidade do fluido no contato com o bastão é a velocidade do bastão, e aqui no contato do fluido com a parede do cadinho, a velocidade é a velocidade do cadinho, que é igual a zero. Eu sugiro aqui que vocês pausem o vídeo e façam a determinação, façam um tratamento matemático de aplicação dessas equações, dessas condições de contorno na equação do perfil de velocidade e verifiquem a validade da equação que foi obtida para a descrição do perfil de velocidades. A equação que foi obtida é essa: Vθ igual a ômega-i k ao quadrado. K, lembrando mais uma vez, é um número fracionário, que vai representar a relação entre o diâmetro do bastão e o diâmetro do cadinho. Então, é k ao quadrado, 1 menos k ao quadrado, R, que é o raio do cadinho elevado ao quadrado sobre R, menos R. Recomendo também que vocês façam a verificação de que essa equação satisfaz as duas condições de contorno que estão listadas aqui. Cumprida, então, essa primeira etapa, que é a determinação do perfil de velocidades, a segunda etapa será a determinação da tensão de cisalhamento na interface entre o fluido e o bastão, para posteriormente determinarmos a força e, finalmente, o torque necessário para mover o bastão e relacioná-lo, então, com a viscosidade do fluido. Utilizando, então, as expressões da lei de Newton da viscosidade para representar a tensão de cisalhamento, peço aqui que vocês, mais uma vez, pausem o vídeo e procurem identificar qual que é a tensão de cisalhamento que estará presente nesse caso. Nessa situação, nós temos um gradiente de velocidade θ ao longo da direção radial, então está presente uma tensão tal Rθ. Utilizando as equações gerais para expressar a lei de Newton da viscosidade em coordenadas cilíndricas, nós determinamos que tal Rθ é igual a menos μ, que multiplica R d de dr de Vθ sobre R, mais 1 sobre R dvr dθ. Nós já sabemos que não há VR, então nós podemos considerar que dvr dθ é igual a zero, vai restar apenas essa relação. E aí, para determinarmos tal Rθ, basta substituirmos aqui a expressão que foi obtida no slide anterior para descrever o valor de Vθ, ou a variação de Vθ com R. Então, procedendo a essa substituição, notem que onde aparece Vθ
sobre R eu substituir pela expressão de Vθ obtida anteriormente e já dividir por R. E aí nós podemos então proceder à derivada dessa relação em função de R. O resultado então vai nos fornecer o valor ou a variação de tal Rθ em função da coordenada radial. Como estamos interessados nessa tensão na interface do bastão com o fluido, nós vamos avaliar esse tal Rθ na coordenada radial R igual a KR, que representa a localização da superfície do bastão. Então, fazendo essa substituição, nós obtemos então o valor de tal Rθ avaliado em R igual a KR. O resultado é 2μ, que é a viscosidade do fluido, ômega-i, que é a velocidade angular do bastão, dividido por 1 menos k ao quadrado. A partir dessa tensão, multiplicando-a pela área de contato do bastão com o fluido, considerando apenas a área lateral do bastão, nós podemos determinar a força, e o produto da força vezes o braço de alavanca vai nos fornecer o torque. Então, procedendo a esses cálculos, eu aqui defini o torque com a letra grega φ maiúsculo. O resultado, então, é isso aqui representa a área de contato do bastão com o fluido, considerando uma área, um comprimento, uma altura h de contato líquido do bastão. Então, é 2πkr vezes h, isso é uma área. Tensão de cisalhamento avaliada na superfície do bastão. Esse produto aqui nos dá a força de atrito entre o fluido e o bastão, e multiplicando pelo braço de alavanca, nós temos a relação, então, entre o torque, que é medido pelo aparelho, e a viscosidade. Então, observamos que há uma relação linear entre essas duas grandezas, em função também dos parâmetros geométricos, das dimensões do bastão, do cadinho, da altura de contato do líquido com o bastão e da relação de raios e da velocidade angular. O aparelho que utiliza esse princípio, ele já vem normalmente calibrado para situações padrão, com bastões já fornecidos pelo fabricante, e esse fator de conversão já está embutido no aparelho, de tal forma que ele já faz essa conversão automaticamente para nós. Ele já lê o torque e fornece no display dele o valor de viscosidade. A questão é que muitas vezes a gente utiliza esse aparelho fora das condições que vem de fábrica. No caso presente aqui do nosso departamento, foi adquirido um aparelho desse para fazer medições de viscosidade de escória. Então nós tivemos que fazer uma série de adaptações, trocar o material do bastão, do cadinho, alterar as dimensões, e aí foi essencial fazermos esse desenvolvimento e aí utilizarmos o valor de torque fornecido pelo aparelho para transformá-lo em viscosidade das escórias. Agora a situação de escoamento laminar em torno de uma esfera com a configuração semelhante à que é apresentada aqui na figura. Nesse caso, o objetivo da nossa análise vai ser o de determinar a componente vertical das forças que são exercidas pelo fluido sobre a superfície da esfera. Aqui nós temos a representação das coordenadas esféricas, a direção θ, direção φ e a direção R, medida em termos da distância em relação à origem, e a consideração que será feita é de que o fluido está se aproximando da parte inferior com um movimento ascendente e com uma velocidade v infinito. A indicação de infinito aqui se refere à velocidade do fluido num ponto bem afastado da superfície da esfera, uma vez que sabemos que à medida que o fluido se aproxima da esfera, ele vai ter que contorná-la e, consequentemente, os seus valores de velocidade vão ser alterados. Então, numa situação como essa que está representada aqui, é relativamente simples verificar ou constatar que nós teremos duas componentes de velocidade. Uma vez que o fluido tem uma componente relativa a ele se aproximar e afastar do centro da esfera, isso representa uma velocidade na direção radial, e nós temos também a necessidade do fluido contornar a esfera, o que vai indicar que ele vai ter velocidade ao longo da direção θ. Como estamos considerando que a esfera está parada, sem movimento de rotação, nós não temos componente de velocidade do fluido na direção φ. Então, a nossa restrição é de que teremos velocidade VR e Vθ, e vamos caracterizar essas duas componentes de velocidade, assumindo escoamento laminar em condições de velocidade extremamente baixas, o que vai nos permitir
desconsiderar a contribuição do mecanismo de convecção nas equações de transporte de quantidade de movimento e também desprezar as variações de densidade e viscosidade do fluido. Então, consideraremos um fluido com densidade e viscosidade constantes e restringiremos a nossa análise a um fluido newtoniano. Então, a partir dessas considerações e consideração também de estado estacionário, nós vamos assumir que a esfera está parada e o fluido que está escoando em torno dela, nós teremos condições de determinar essa componente vertical das forças. A equação que nós obteremos é descrita na literatura como a equação de Stokes, que foi quem originariamente desenvolveu essa equação em meados do século XIX, e é uma equação extremamente importante em processos de tratamento de minério e também quando vamos estudar o comportamento de inclusões não metálicas no interior do aço líquido. Mais uma vez, nosso ponto de partida para tratamento do problema serão as equações da continuidade, que é a representação da conservação global de massa, e equações da conservação de quantidade de movimento. Então, começando pela equação de conservação de massa, nós temos aqui a representação da equação da continuidade, as nossas hipóteses de estado estacionário, densidade constante e de que não há velocidade na direção φ, vão nos permitir, então, simplificar essa equação e colocá-la nessa forma que está apresentada aqui, com essas duas hipóteses, densidade constante, ou estado estacionário, e de que não há velocidade na direção φ. Nesse caso, como há duas componentes de velocidade presentes, nós precisaremos de utilizar duas equações de conservação de quantidade de movimento, uma na direção radial e outra na direção θ, uma vez que temos velocidade Vr e Vθ. Nesse slide, então, temos a equação de conservação de quantidade de movimento na direção radial, na direção R. Lembrando que estamos restringindo a nossa atenção ao estado estacionário, essa parcela aqui vai desaparecer. E a outra consideração que foi feita por Stokes, que nós também faremos, é de que o transporte de quantidade de movimento devido à convecção é bem menos relevante daquele associado ao transporte por difusão. Então, todas essas parcelas restantes associadas à convecção serão desprezadas, nós manteremos apenas a parcela associada ao transporte de quantidade de movimento por difusão e, logicamente, eliminaremos as componentes associadas à velocidade φ e manteremos os termos associados a gradientes de pressão e a componente da gravidade na direção R. É importante salientar que a componente da gravidade na direção R varia com o ângulo θ. Então, introduzindo essas simplificações, a versão da equação de conservação de quantidade de movimento na direção R fica nessa forma final, considerando os termos apenas da difusão e do somatório das forças. O mesmo procedimento é adotado na equação de conservação de quantidade de movimento na direção θ. Mais uma vez, o termo de acúmulo será desconsiderado, as parcelas devido ao transporte convectivo consideradas muito menos relevantes que as associadas ao transporte por difusão,
e manteremos os termos de gradiente de pressão ao longo de θ e da componente da gravidade gθ. Então, com essas simplificações, a versão final da equação da conservação de quantidade de movimento em θ pode ser representada através desses termos. Lembro mais uma vez que aqui nos termos de difusão foi desconsiderada a parcela associada a Vφ, uma vez que só há velocidades ao longo da direção r e θ. Para resolvermos esse sistema de equações diferenciais, que foi a tarefa desenvolvida pelo Stokes, nós temos que enunciar condições de contorno. Eu sugiro que vocês pausem o vídeo e procurem enunciar as condições de contorno para esse problema, considerando a configuração do sistema que estamos analisando. Considerando então o sistema que estamos analisando, nós podemos estabelecer as condições de contorno. A primeira delas associada à condição de não escorregamento na superfície da esfera. Note que a superfície da esfera é o lugar geométrico dos pontos cuja coordenada radial é igual ao raio da esfera, representada aqui por R maiúsculo. Como a esfera está considerada parada, nós temos que nela tanto Vθ quanto Vr vão ser nulos. A outra condição de contorno está associada a distâncias suficientemente elevadas da esfera, ou seja, posições radiais tendendo a infinito, e nesse caso a velocidade do fluido é só na direção vertical igual a v infinito. Então a gente decompõe essas velocidades, elas vão variar em função da coordenada angular. Então Vθ vai ser igual a menos v infinito seno de θ, Vr igual a v infinito cosseno θ, e supondo que a pressão no plano do equador da esfera seja P0, nós podemos também, quando R tender a infinito, propor uma equação da variação de pressão para pontos suficientemente afastados da esfera. Então, o valor seria P0, que seria a pressão no plano do equador, menos ρg R cosseno θ. Lembrando que aqui, só para facilitar o entendimento dessa relação, Z é igual a R cosseno θ. Então, esse R cosseno θ que aparece aqui, na realidade está associado a essa coordenada Z, e o Z é definido como sua origem ao longo do plano do equador da esfera. Recomendo mais uma vez que vocês verifiquem e entendam claramente essas condições de contorno que foram impostas. Esse sistema de equações, com as condições de contorno que foram impostas, é um sistema mais trabalhoso, precisa de uma matemática mais avançada do que a minha, então eu consultei a literatura e obtive as equações que foram desenvolvidas por Stokes em meados do século XIX. Logicamente, do ponto de vista de fenômenos de transporte, os aspectos mais relevantes são os que nós desenvolvemos aqui, que é o de simplificação das equações, através da formulação da abordagem do problema, e enunciar as condições de contorno. Então, no próximo slide, nós veremos as soluções que foram obtidas pelo Stokes, e a partir das soluções que ele propôs, nós vamos desenvolver equações para a determinação das forças na interface entre a esfera e o fluido, e focarmos a nossa atenção na componente vertical dessas forças. Esse conjunto de equações que estão apresentadas aqui, então, representam as tensões ou a tensão de cisalhamento tal Rθ, que foi obtida pelo Stokes, a variação de pressão, a variação de velocidade Vr e a variação de velocidade Vθ. Vocês notem que todos esses termos têm as variações das tensões de pressão de Vr e Vθ em função das duas componentes, direção radial R e da componente θ. É interessante que vocês verifiquem a validade dessas equações, verificando, olhando se elas satisfazem as condições de contorno que foram enunciadas no slide anterior. Então aqui temos um conjunto de equações, e para determinarmos as componentes verticais das forças que estão atuando sobre a superfície da esfera, nós vamos concentrar a nossa atenção nessa tensão de cisalhamento, tal Rθ, que está associada à força de atrito que o fluido está fazendo sobre a superfície da esfera, e o termo da pressão está associado às forças normais à superfície da esfera. Então, a partir dessas duas componentes, nós vamos equacionar a componente vertical das forças que estão atuando sobre a superfície da esfera. O primeiro termo que nós vamos considerar seria a força associada à componente da pressão.
A pressão, nós já sabemos, é sempre uma força normal, então ela vai estar atuando perpendicular à superfície da esfera. Aqui eu representei um elemento de área nessa superfície. É um elementozinho com a geometria retangular, suficientemente pequeno, apesar de ele estar sobre uma esfera. Nós vamos considerar dimensões infinitesimais para aproximá-lo como um elemento retangular, com dimensões, uma aresta vai valer r dθ e a outra aresta r seno θ dφ, uma vez que o ângulo φ é medido aqui no plano do equador. Então, considerando esse elementozinho de área, eu coloquei aqui no gráfico a orientação da pressão. É claro que aqui eu estou representando essa orientação no hemisfério norte, no hemisfério sul a pressão estaria representada aqui sempre ortogonal à superfície da esfera. Então, nós podemos pegar a componente vertical da pressão, multiplicar essa componente vertical pela área da superfície da esfera e fazermos uma integração ao longo da superfície da esfera para contabilizarmos essa componente vertical. Matematicamente falando, essa operação que eu descrevi é obtida através de uma integração dupla ao longo da superfície da esfera. Então, φ variando de 0 a 2π, θ variando de 0 a π, menos o valor da pressão avaliado sobre a superfície da esfera, coordenada R igual a R maiúsculo, vezes cosseno θ. Isso aqui é a componente da pressão na direção vertical. A razão de termos colocado o sinal menos aqui é porque força positiva vai ser no sentido ascendente. Então, para compatibilizar com essa convenção, é necessário introduzir esse menos, e r ao quadrado seno θ dθ dφ é o valor da área. Procedendo a essa integração, utilizando a equação de pressão que foi apresentada no slide anterior, nós deduzimos, então, a componente vertical da força associada à variação da pressão sobre a superfície da esfera. Essa componente está designada aqui, é 4/3 de πr ao cubo vezes ρ do fluido G, mais 2πr/v infinito. É interessante destacar que 4/3 de πr ao cubo é o volume da esfera, vezes a densidade do fluido, vezes G, e como essa força tem sinal positivo, ela é uma força ascendente, essa força aqui representa exatamente a força do empuxo, que é o peso do líquido que foi deslocado pela presença da esfera. Então, é o volume da esfera, utilizando agora a densidade do líquido vezes a aceleração da gravidade, e é sempre uma força positiva, né? Sempre no sentido ascendente. E esse termo aqui é o termo associado, então, ao movimento do fluido. Vocês observem que se o fluido estiver parado, esse termo aqui da força vai desaparecer, e a única força que o fluido estará exercendo sobre a superfície da esfera, a componente vertical dele, vai ser apenas a componente do empuxo. Fazendo agora o mesmo procedimento para a força tangencial, que está associada à tensão tau Rθ, é um procedimento bastante semelhante aqui a elemento de área superficial. Aqui eu coloquei a orientação do tau Rθ, é sempre uma força tangencial à superfície, com essa orientação que está indicada aqui, e aí temos que considerar a componente vertical desse tau Rθ. Aí, usando propriedades trigonométricas, nós veremos que a componente vertical vai ser tau Rθ multiplicado pelo seno de θ, e procedemos mais uma vez a integração da variação dessa tensão vezes o elemento de área ao longo da superfície da esfera. Então, procedendo a essa integral, que é descrita matematicamente através dessa equação, a gente chega no termo associado à força devida à componente tangencial, e especificamente a componente vertical dessa força. Então, essa força associada a essa componente tangencial é 4πμ, que é a viscosidade do fluido, R/V infinito. Vocês notem que, mais uma vez, se o fluido ficar parado, essa força se anula, e aí nós teríamos uma situação de que a única força que está atuando sobre a superfície da esfera seria a força de empuxo que foi determinada no slide anterior. Essa força aqui, ela costuma ser chamada de arraste devido ao atrito, e o termo que apareceu na equação da pressão, além do termo do empuxo, é arraste devido à forma. A soma desses dois termos, que tem uma expressão matemática bem similar, a única diferença é a constante que aparece, aqui é 4, no slide anterior era 2. A soma dessas duas forças de arraste
é simplesmente chamada de força de arraste ou força de arraste total. É a soma do arraste devido ao atrito com o arraste devido à forma. A equação que nós deduzimos relativa às forças de arraste costuma ser chamada na literatura de lei de Stokes. Foi constatado que essa relação ou que essas relações elas são válidas para valores do número de Reynolds utilizando como parâmetro geométrico o diâmetro da esfera, a velocidade de aproximação do fluido, ρ do líquido dividido pela viscosidade do líquido. Quando esse número é inferior a 1, essas suposições que o Stokes utilizou na formulação do problema são válidas, e aí nós temos uma configuração como essa, representando as forças que estão sendo exercidas pelo fluido sobre a esfera. Temos o empuxo, a componente dele é no sentido ascendente, e temos a força de arraste. Nota que a força de arraste ela depende da velocidade, então ela vai ser no sentido ascendente, se a velocidade do fluido for ascendente em relação à esfera, mas ela pode ser negativa se o fluido estiver escoando de cima para baixo. E a outra força que está em jogo é o peso da esfera, que é expresso pelo seu volume multiplicado pela densidade da esfera vezes o G. Em condições estacionárias, em situações onde nós não temos variação com o tempo, o somatório dessas forças tem que se anular. Então, nós teremos que, para essa configuração que está representada aqui, a soma da força de arraste com o empuxo tem que ser igual ao peso. Observem que essa análise que a gente fez, considerando o fluido deslocando com a velocidade v infinito no sentido ascendente, poderia ou gera o mesmo resultado se nós estivéssemos considerando que o fluido está estagnado e que a esfera está se deslocando no sentido descendente com uma velocidade v infinito. Isso é simplesmente uma questão de referencial que é utilizado na hora de desenvolver o tratamento matemático. A seguir, nós vamos resolver um exemplo de aplicação dessa lei de Stokes, buscando estimar qual seria a velocidade de decantação, de assentamento de partículas de minério de ferro em água. Neste exemplo que está proposto aqui, nos é solicitado determinar a velocidade terminal de sedimentação de uma partícula de minério de ferro em água. Quando se fala velocidade terminal, seria a velocidade que a partícula alcançaria quando fosse alcançado estado estacionário, em situações onde o somatório das forças que nós vemos que estão em jogo aqui seja zero. Os valores necessários são a densidade do fluido, no caso é a água, densidade a temperatura ambiente 997 kg por metro cúbico, densidade do minério de ferro 3.500 kg por metro cúbico, diâmetro da partícula 0,0144 milímetros e a viscosidade da água na temperatura de 25 centígrados, 0,855 centipoase. Então, nós vamos formular o problema e depois verificar a validade da lei de Stokes. Ela tem que ser verificada no final, uma vez que a gente precisa de calcular o número de Reynolds para saber se essa lei é válida. E a gente só consegue determinar o número de Reynolds calculando a velocidade terminal. Então, a hipótese vai ser de que essa lei de Stokes seja válida e depois, no final da formulação, nós verificaremos se essa hipótese é realmente satisfeita. Quando a partícula atinge a velocidade terminal, nós podemos falar que o somatório das forças atuando sobre ela é igual a zero. E isso pode ser representado através desse conjunto aqui. Peso igual ao empuxo mais a força de arraste. Então, para essa situação, a força de arraste ela está no mesmo sentido do empuxo, a partícula está descendo na água, nós estamos assumindo a água estagnada, parada, e aí a partícula descendo, essa força de arraste vai ser no sentido ascendente juntamente com o empuxo. Então, nessa equação, nós substituiremos os valores das propriedades físicas do fluido e da partícula e o raio da partícula, e aí com isso a única incógnita que teremos será o valor de V infinito, que é a velocidade terminal da partícula esférica. Fazendo essa avaliação, nós podemos isolar o valor de V infinito e com ele determinarmos então o valor da velocidade terminal em torno de 3,3 vezes 10 a menos 4 metros por segundo. O problema agora só vai estar terminado efetivamente se nós verificarmos que com essa velocidade é satisfeita a lei de Stokes, ou seja, é satisfeita a condição de número de Reynolds inferior a 1. Essa verificação então é feita nesse último slide
E aí nós temos o valor do Reynolds, calculando usando o diâmetro da partícula, velocidade terminal calculada anteriormente, densidade e viscosidade da água. Esse número deu 5,5 vezes 10 a menos 3, inferior a 1, e consequentemente a lei de Stokes é válida. Vocês observem que uma outra aplicação dessa relação é nós colocarmos partículas dentro de um fluido e medirmos a velocidade terminal utilizando alguma técnica de filmagem ou de fotografia de alta velocidade, e através da medição da velocidade nós podemos utilizar a equação do balanço de força para determinarmos a viscosidade do fluido também. É uma outra alternativa de dispositivo para determinação de viscosidade de fluidos.